Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura de conhecer Deus, a sua vontade, o que Deus espera de nós, o que Ele quer de nós e descobrir como a palavra de Deus é tão maravilhosa, como os projetos de Deus para nós são tão grandes e tão maravilhosos. Conhecer a sua vontade, conhecer o que Ele estabeleceu para nós, princípios eternos. E no programa de hoje conversaremos sobre a soberania de Deus, sobre Deus e os reis da terra. Sim, quantos reis já passaram sobre a terra, quantos governos, quantos impérios, Deus e os reis da terra. Como é este relacionamento entre Deus e os reis? Como Deus os vê? Como podemos ver Deus se relacionando e se colocando em posição diante dos reis da terra? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Senhor te falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a palavra de Deus é tão linda. Nós temos um livro central nas Escrituras, no meiozinho da nossa Bíblia, o livro de Salmos. É o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos, cada salmo tão maravilhoso. Os salmos são orações, momentos de adoração, de súplica, momentos de abrir o coração, de trazer questionamentos diante de Deus, de buscar respostas do Senhor. Assim temos este livro tão maravilhoso. Nos Salmos também nós temos profecias. Sim, os salmos messiânicos, os salmos que nos anunciam sobre a vinda do Messias, como ele deveria ser, como ele viveria, o que aconteceria a ele. Nós vemos tudo isto, neste livro maravilhoso, no livro de Salmos. E nós vamos encontrar Deus como soberano nestes salmos. No Salmo 93, Salmo 97, nós vimos começando logo no início dizendo: o Senhor reina. Sim, Deus é soberano. Deus é soberano sobre todos os reis da terra. Há um salmo muito especial, o Salmo 2. É um salmo messiânico. Olha o que ele nos diz, em todo ele, do verso 1 ao 12. Vamos ler? Está escrito assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Vamos parar aqui um pouquinho. O salmo começa dizendo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Aqui está falando de uma conspiração dos reis da terra contra o ungido de Deus. Ungido no hebraico é Messias ou Machia, no grego é Christos ou Cristo. Rompamos as suas algemas. Os reis se levantam contra o ungido do Senhor. Nós temos visto isto desde que Jesus, o Filho de Deus puro, inocente, sem pecado. Jesus mesmo, na sua geração, ele disse às pessoas ao seu redor: quem de vocês me convence de pecado? Quem pode apontar um pecado em mim?
Os fariseus queriam acusar Jesus, dizendo: ele come no sábado, ele colhe espigas e come. Não pode colher espigas no sábado? E Jesus disse: olha, vocês nunca leram o que fez Davi quando estava com fome e comeu pães da proposição e deu aos que estavam com ele, e não era lícito para ele, mas ele estava com fome. Vocês não sabem que o sacerdote trabalha no sábado e não está pecando? Vocês não sabem que no sábado podemos tirar uma ovelha do buraco, um boi, um novilho que caiu, está machucando? Nós não podemos tirá-lo ali sem que isso seja pecado ou falta? E Jesus disse: aqui está quem é maior do que o sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus trouxe aqui ensinos tremendos, mostrando que ele não tinha pecado. Mas mesmo assim, como perseguiram Jesus? Pilatos, Herodes, depois vamos ver os imperadores de Roma perseguindo os cristãos, perseguindo, matando, torturando, martirizando os cristãos, jogando-os às feras, colocando fogo em seus corpos, torturando de maneira tão cruel. Por quê? Os reis da terra se levantam e conspiram contra o ungido do Senhor. O texto continua dizendo: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Vamos parar aqui um pouquinho. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem está falando isso? Davi? Será que é o povo de Israel dizendo: eu o constituí como meu rei? Prosseguindo no Salmo, nós vamos ver que é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o próprio Pai que está dizendo: eu o constituí rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Talvez hoje ainda tenhamos um número de cristãos não tão grande, mas um número significativo de cristãos em toda a terra. Em nações comunistas como Coreia do Norte, como na China, eles sabem que existe a igreja subterrânea. Eles sabem que existem os cristãos que oram, que cantam, que adoram, que leem a Bíblia, que amam a Jesus. E os perseguem, e os prendem, e os matam, e os torturam, mas eles sabem que ali eles estão. Em todas as nações da terra, em todo o mundo, há o povo de Deus que busca o Senhor. As nações, por herança, pertencem a Jesus. E o texto continua dizendo sobre Jesus: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O texto então diz: agora, juízes da terra, ou reis da terra, sede prudentes. Ser prudente,
saber o que está acontecendo, saber se posicionar diante do mundo espiritual e diante da realidade da própria história. Quando o Sinédrio queria matar os discípulos, os havia prendido e houve ali um conselho, porque eles prenderam Pedro e João e eles de maneira miraculosa saíram da prisão. Então o pessoal do Sinédrio pensou: o que vamos fazer? Temos de impedi-los de falar. Eles estão ganhando toda Jerusalém com esta mensagem do Messias, Yeshua, Jesus de Nazaré. Então Gamaliel, um daqueles rabinos que fazia parte do Sinédrio, ele disse: atentai bem no que vocês vão fazer. Se estes homens estão do lado de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, e vocês os perseguirem, vocês estarão sendo encontrados lutando contra o próprio Deus. Agora, se esse Jesus é ninguém, não vai durar muito tempo tudo isso. Esperem para ver o que vai acontecer. E com o tempo, o cristianismo alcançou toda a terra. Com o tempo, Cristo, a mensagem do Senhor, alcançou os confins da terra. O Evangelho caminhou, encheu as nações. E aquele Sinédrio, eles tiveram de reconhecer com pouco tempo que Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, era muito mais do que eles podiam pensar. Era o Filho de Deus. Bem, aqui a palavra diz: beijai o Filho para que não se irrite. Ele vai governar sobre a terra com vara de ferro. E que bom reinar com Jesus. Que bom estar ao seu lado. Que bom amar ao Senhor e pertencer a esta nação tão maravilhosa. Você já é um cristão? Você já entregou sua vida ao Senhor? Você está deste lado? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, entregando sua vida a Jesus, dizendo assim: Senhor, como eu preciso de Ti. Reconheço que Tu és, ó Jesus, o Cristo de Deus, o ungido, que operou tantos milagres, maravilhas. Reconheço que Tu és e me entrego em Tuas mãos, me entrego a Ti para fazer a Tua vontade, para glorificar o Teu nome, para viver na Tua presença. Eu me entrego a Ti, recebe-me, quero andar contigo, Te conhecer mais e mais, Te servir e fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que você tenha consciência daquilo que está orando e fazendo, sabendo que o nosso Deus é soberano, é o Rei de toda a terra. Os reis da terra se submetem e se submeterão ao Rei dos Reis. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus, aqui na Rede Super. E não se esqueça de acessar o nosso site e conhecer este ministério tão lindo, os Gideões 24 horas. Deus te abençoe. Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, né, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas, começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala, e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério e que, de fato, tinha alguma coisa muito disfuncional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.